Então, estamos aqui para a nossa segunda live sobre os materiais da editora Sinopsis. Vocês votaram lá no Instagram e os dois baralhos que ficaram em final foram esses dois aqui, o baralho das distorções cognitivas e o baralho das forças pessoais. O baralho que ganhou foi o baralho das distorções cognitivas, mas a gente não vai conseguir apresentar ele hoje porque toda vez que um baralho é escolhido, além de ter o conhecimento sobre ele, eu entro em contato com a autora perguntando se ela tem alguma dica, alguma coisa que ela considere importante eu falar durante as lives. E no contato com a editora, com a autora deste baralho, que ela não pôde nos dar a resposta porque ela estava muito ocupada no fim de semana, no processo de mudança, então esse baralho que ficou para a semana que vem. Ela vai me passar as coisas das recomendações certinhas e aí na semana que vem a gente apresenta esse baralho que foi o mais votado. Então, como a gente não conseguiu contato com a autora, não conseguiu a resposta com ela, a gente vai apresentar o segundo mais votado, que é esse baralho aqui, o baralho das forças pessoais. Então, esse baralho vem na mesma caixinha, uma caixinha bem parecida com a do outro, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui dentro vem as cartinhas encaixadinhas nesse EVA, bem bonitinhas. Opa, e aqui embaixo o manual. A gente puxa aqui, pega o manualzinho. Eu tenho um aberto aqui, vou usar o meu aberto para mostrar para vocês. Então, a autora desse baralho aqui é a Miriam Rodrigues. Ela trabalha com a psicologia positiva e ela tem um canal que o nome é Educação Emocional Positiva. A gente vai deixar o link depois junto com a descrição do vídeo para que vocês possam acessar o canal dela. Ela tem jogos, tem baralhos, tem livros, tem outros materiais bem interessantes que trabalham nessa linha da psicologia positiva para crianças. Então a gente vai deixar tudo na descrição do vídeo certinho, vocês podem acessar. E ela é uma pessoa super bacana, assim, super acessível. Então se vocês tiverem dúvidas, tem nos links, no site tem o WhatsApp dela, vocês conseguem entrar em contato com ela e esclarecer maiores dúvidas. Ou também vocês podem, eu vou explicar basicamente, e se vocês tiverem alguma dúvida durante o vídeo, podem ir colocando embaixo que a gente vai tentando responder na medida do possível. Então, começando como a semana passada, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu fui marcando aqui, ele veio um manualzinho, e eu fui marcando no manual que eu achava interessante passar durante o vídeo. Então, assim, primeira coisa, esse baralho ele foi voltado pela psicologia positiva, foi montado pela psicologia positiva, que é uma abordagem que, por exemplo, eu não uso no dia a dia, é uma abordagem diferente das que eu conheço. Então, para eu conseguir aplicar esse baralho, eu precisei ler todo o manual dele. No manual vem tudo explicadinho, o que é a psicologia positiva, de onde que ela surgiu, quem são os responsáveis por ela, qual é a visão dela e o que ela propõe para a terapia com crianças e adultos. E aí dentro disso eu vou explicar um pouquinho com vocês. Mas se vocês nunca ouviram falar na psicologia positiva e aí me acharam interessante o baralho, realmente qualquer outra abordagem teórica pode usar. Mas é interessante que vocês leiam o manual para que vocês saibam o que vocês estão usando, assim, tenham uma noção da linguagem que está sendo usada nesse baralho. Então vamos lá. Primeira coisa, então, aqui na introdução, ele vai explicar o que é a psicologia positiva, que é a ideia do Christopher Peterson e são dois autores aí que talvez a minha pronúncia esteja errada. E eles fizeram estudos científicos e comprovaram que as forças pessoais, desenvolver as forças pessoais que a pessoa já tem, promove um adulto mais saudável, digamos assim. Ou seja, o que te faz feliz? O que faz a gente feliz é conhecer as nossas forças pessoais e trabalhar em cima delas para que elas possam ser desenvolvidas e que a gente possa potencializar essas forças pessoais que a gente tem. E aí ela vai explicando um pouquinho sobre isso. Eu acho interessante aqui na página 15,
ele vai ter esse modelinho aqui que talvez fique um pouquinho pequeno, mas eu consigo explicar um pouquinho melhor para vocês assim. Então, deixa eu aproximar aqui para ver o que eu estou mostrando. Então ele fala aqui no centro que uma vida feliz e o engajamento significativo, ele tem a ver com as 6 virtudes que a gente tem. E aí dentro dessas 6 virtudes que as pessoas têm, tem as 24 forças pessoais para serem desenvolvidas. E aí essa é a ideia que se baseia o baralho. Então, como é que a gente vai usar esse baralho? Primeira coisa, vem 30 cartinhas, sendo 6 as cartas das virtudes e 24 as cartas das forças pessoais. Primeira coisa, a gente vai explicar o que são essas 6 virtudes. E aí aqui ele vai ter o desenho na frente e atrás explicando o que é cada uma delas. Então a gente tem a temperança, tem a sabedoria, tem a justiça, a humanidade, coragem e a transcendência. Dentro dessas 6 virtudes, cada uma delas vai ter algumas que são as forças pessoais. Esse baralho ele pode ser usado individual, em grupo e pode ser usado também em escolas. A ideia principal dele é poder trabalhar com crianças menores, a partir de 5 anos mais ou menos, com o conceito de para que a criança consiga entender quais são as virtudes que ela tem, quais são as forças pessoais que ela tem e dentro disso desenvolver mais forças pessoais para que ela possa ser um adulto mais saudável com mais competências. Como é que eu vou descobrir quais são as forças pessoais dessa criança? Se tu já tem um conhecimento dessa teoria, se tu já entende um pouquinho, tu pode ir conversando com a criança e vai ficar fácil de identificar quais são as forças pessoais que ela tem. Se tu nunca ouviu falar da teoria, estudou e ainda assim está aprendendo, está engatinhando nessa teoria nova, aqui também no manual tem 2 sites que eles têm questionários que tu pode aplicar com a criança antes de aplicar o jogo, e aí ele vai te dizer quais são as forças pessoais que a criança tem. Ele é um site americano, está todo em inglês, mas clicando lá com o botãozinho direito tu consegue traduzir todo o site e os questionários também para te usar na língua portuguesa. Com adolescentes, geralmente a gente dá o questionário para que o adolescente responda. Ele dá toda a resposta online também, e para a criança a gente tem que ir perguntando para ela, e aí ela vai respondendo, a gente vai marcando também, dá a resposta toda no site. Então fica bem fácil de ver por ali. Eu vou deixar também os links embaixo ali na descrição para vocês poderem acessar depois. Seguindo então, apresentei as virtudes da criança, eu vou para as forças pessoais. Nas forças pessoais, a gente vai seguir mais ou menos naquela mesma linha de apresentar para a criança as virtudes ali. A gente vai mostrar para ela as cartinhas das virtudes e vai explicando para ela o que é aquela virtude. Por exemplo, aqui, o pensamento crítico. O pensamento crítico é pensar sobre as coisas e examiná-las. Aí ele vai falando tudo sobre o que é ali. Aqui atrás da cartinha tem escrito tudinho. E aí depois embaixo ele vai ter alguns exercícios que tu vai dar de tarefa de casa para a criança fazer durante aquela semana para que ela possa desenvolver mais o pensamento crítico dela. Então ele vai ter aqui, você sabe o que é pensamento crítico? E aí se a criança não sabe, tu vai explicar para ela direitinho o que é, como que ela pode identificar se ela tem isso ou não. E aí tu vai fazer isso para todas as cartinhas, as 24. E aí a criança pode ir separando. Eu acho que pensamento crítico eu tenho. Eu acho que trabalho em equipe eu não tenho. Eu acho que criatividade eu tenho. E aí a gente vai separando uma pilha do que ela tem e do que ela não tem. Muitas vezes as crianças têm aquela visão de que eu tenho tudo, tenho todas essas habilidades. Então, tu vai conversar com ela para que ela te explique situações em que ela tenha passado por aquela situação, que ela tenha usado aquela força pessoal. E aí, se tu identificar que ela não tem aquela força pessoal, que ela pode desenvolver um pouco mais, a gente vai conversar com ela sobre isso. Então,
conversar com ela como que ela pode desenvolver mais ainda essa força pessoal. E aí vai ter embaixo ali na cartinha também os exercícios que tu pode fazer com ela e as propostas de atividade que tu pode dar para ela fazer durante a semana. Então, é um baralho que ele não tem um prazo para usar, não tem um número de sessões certas para usar, porque vai depender muito da quantidade de forças pessoais que a criança tem ou não. Então, por exemplo, se ela escolheu 5 forças pessoais que ela não tem, que vai ter que desenvolver, e as outras, ok, ela já entende e está bem nisso, vai ter um tempo mais curto de aplicação do baralho. Agora, se ela tem muitas forças pessoais para desenvolver, tu vai precisar de um pouquinho mais de tempo para poder desenvolver todas essas forças para ela. Outra coisa que eu acho interessante mostrar para vocês aqui é o seguinte: o nosso link do site, onde é que ele está? Vamos ver aqui. Aqui, ó. Geralmente o link para vocês acessarem os anexos e as atividades, ele vai vir depois do sumário. Então a gente tem o sumário aqui. Na página de trás tem o link das sinopses. Então, quando vocês compram o nosso baralho, vocês entram lá em contato pelo site, que está descrito ali, e a gente manda para vocês todos os anexos que tem nesse material. Por quê? Esse baralho, por exemplo, ele vem com todo um caderno de exercícios para a gente fazer com a criança depois, para que ela possa se conhecer, conhecer as emoções, quais são as forças pessoais, quais são as emoções relacionadas a essas forças pessoais. Então vai ter um monte de atividade e aí ela tem mostrando aqui no caderno, no manual. Só que se a gente usar no manual, depois a gente vai acabar inutilizando, né? A gente não tem como usar com outra criança. Então a gente vai lá e imprime, e aí ele tem aqui, são mais ou menos 40 páginas de atividades para a gente usar com a criança. E aí isso aqui tu pode imprimir tudo para usar com ela, ou tu vai imprimindo conforme vai trabalhando algumas forças pessoais com a criança. Outra coisa que eu acho legal também é que esse baralho ele vem com uma sugestão de anamnese infantil. Ela vem bem de acordo com as anamneses gerais, mas com um olhar para as forças pessoais, que é a ideia desse baralho, né, na proposta da psicologia positiva. Então, se tu vai usar um instrumento, daqui a pouco tu já pode estar usando a anamnese, que vem junto aqui, são 5 páginas, é bem completinho também. E aí aqui ele vai pedir também para os pais descreverem o que eles acham que a criança já tem ou não de força pessoal. Então tu vai conseguir entender antes de trabalhar com a criança qual é a visão que esses pais têm dela e o que eles acreditam que ela possa desenvolver ou não. Acho que basicamente era isso. Não sei se nenhuma pergunta então. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para a próxima semana, então, a gente vai ter o baralho das distorções, como a gente tinha combinado antes. Mesmo que eu não consiga entrar em contato com o autor, eu vou dar a explicação dele conforme o manual que a gente sempre usa. Se tiver perguntas, pode mandar. Se vocês tiverem perguntas também, vocês podem deixar ali embaixo que a gente vai respondendo durante a semana. E no final da semana também vai sair a votação para os próximos baralhos. Então, para a semana que vem a gente vai fazer o baralho das distorções que já estava combinado. E aí para as próximas tem as novas votações também. Vocês podem ir votando não só nos baralhos, mas assim, entrar lá no site da Sinopses, tem jogos da Sinopses, tem jogos de outras editoras, tem livros. Então daqui a pouco tu está com curiosidade de como usar um jogo que a gente tem, que não seja da nossa editora, mas que está lá no nosso site, tu pode entrar em contato e pedir. Vai ficar também o e-mail, o WhatsApp, todos os nossos contatos ali embaixo. Então não só dos baralhos, mas qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer material, vocês podem mandar pra gente, que a gente vai botar na votação lá e vai entrando os que tiverem mais interesse de começo. Certo? Obrigada, até semana que vem.